Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre o Excel Online e o Office Script. Eu estive fazendo alguns testes e descobri uma forma muito simples de fazer a adição de dados em tabelas. Como você sabe, uma tabela de dados é um item muito importante no Excel, pois ela permite que você manipule os dados de forma mais simples, mais organizada. O processo de adição de linhas e colunas fica simplificado para um usuário que não domina muito o Excel. Então eu resolvi trazer um script simples para que você possa fazer a adição de linhas. Vou explicar para você na planilha que vai aparecer na tela como você pode utilizar o Office Script para adicionar linhas em tabelas. Vamos lá? Estou com o Microsoft Edge aberto. Como você pode perceber, eu tenho uma tabela bem simples com nome e data de nascimento e vários registros. Então eu gostaria de fazer com que esses registros fossem adicionados. Tanto o nome quanto a data de nascimento são dados por funções que geram números aleatórios. Como você vai perceber, conforme é feita a atualização, esses dados vão mudar, mas isso não tem problema. Basicamente o que vamos fazer é clicar sobre o botão executar no futuro e os dados dessa nossa tabela, desses nossos dados, serão adicionados à nossa tabela automaticamente. E isso serve para a tabela que esteja em qualquer planilha dentro da sua pasta de trabalho. Vou apagar aqui essas linhas e nós vamos construir então esse código juntos. Eu resolvi fazer a separação em duas funções diferentes. Nós vamos começar na função principal, lembrando que toda vez que você for programar para o Office Script é necessário ter uma função main, uma função principal. Nessa função principal eu vou chamar a rotina que vai fazer a carga. Então nós vamos ter daqui a pouquinho uma outra function aqui chamada function grava registros, e essa função de grava registros é a que vai efetivamente fazer a gravação dos nossos dados na tabela. Nós vamos começar na parte aqui de cima fazendo a codificação. Let w, então nós vamos começar definindo a nossa variável w para a manipulação da planilha 1. Let w igual a workbook.get active worksheet. Lembrando que esse comando pega a planilha que está ativa no momento. Workbook.get worksheet. Active worksheet. Próxima variável, let ln type annotation. Ela é do tipo number e o valor inicial dela vai ser 1. É a nossa variável de controle de linha. Não é necessário colocar o ponto e vírgula no final, mas eu gosto de colocar aqui para manter o meu código um pouco mais legível. O que eu vou fazer aqui é colocar também, acho que talvez isso seja esse processo de colocar o ponto e vírgula já é um vício que eu adquiri no uso do Office Script. Vou aumentar o tamanho de fonte também para facilitar a sua leitura do código. Pronto, deve ter melhorado um pouco. Na sequência, let call, a variável coluna vai ser do type annotation tipo number, para armazenar valores, e 0. Por que esses dois números? A linha, lembrando que no Office Online, no Excel Online, a linha 1 é a linha 0. Então se eu estou definindo aqui o number como 1, significa que eu vou trabalhar com a linha 2 de dados, é onde começam os nossos nomes. Coluna igual a 3 significa que nós vamos usar a coluna 0, 1, 2 e 3. Nossa célula inicial é a célula D2. Então essas duas referências vão me levar para a célula D2. Let nome type annotation do tipo string e ela vai capturar o valor da minha célula. Vai ser igual w.getCell. O método getCell ele vai capturar a minha célula que vai ser dada pela referência linha e coluna das minhas variáveis. .getValue. Eu vou capturar o valor da célula. Nesse caso, a célula D2, que vai ser a minha célula do nome 8. Let nome, ele está dando aqui uma... Deixa eu ver o porquê que ele está colocando esse nome. String. Vamos continuar aqui, depois eu vejo o que pode ser. Let data de nascimento. 2 pontos. Type annotation nesse caso vai ser do tipo string também. Eu vou armazenar a data de nascimento como uma string. E ela vai ser igual a w.getCell, linha, vírgula, call, dessa vez mais 1, para que ele possa pegar o valor da célula ao lado.
se eu estava na célula D2, esse call mais 1 vai capturar o valor da minha célula E2. Eu vou tirar esse type annotation, vamos deixá-lo fazer a atribuição aqui para ver se melhora. Bom, vamos deixar sem. Última variável, eu preciso saber quantas linhas que nós temos aqui na nossa coluna D, para saber quantas vezes eu vou ter que fazer o ciclo de repetição para adicionar. Meu ciclo de repetição então vai ser controlado pela última célula com dados. A minha variável última cell vai ser igual w.getCell. Abro parênteses. Nós vamos usar o comando w.getRange para pegar todas as linhas da nossa planilha. Depois, .getRow count para contar a quantidade de linhas menos 1, lembrando que a base 0. 4, porque nós estamos contando aqui a partir da coluna 4. 0, 1, 2, 3 ou 4. Então 3 ou 4 aqui não há problema algum para que ele possa fazer. Vamos deixar 3, só para manter o nosso código correto. .getRangeEdge. Esse é aquele comando que faz com que a sua biblioteca Excel Script chame a função ou o keyboard direction para dar um up. Basicamente nós vamos até a última célula da coluna D e é como se nós dessemos um Ctrl setinha para cima. Você já viu essa técnica nas minhas outras aulas. Nós vamos pegar o getRowIndex, que é o número da linha da referência da nossa célula. Feito a definição das nossas variáveis, eu posso começar aqui a nossa estrutura de repetição. Nessa estrutura de repetição, eu vou fazer enquanto, while, abro parênteses, a minha linha for menor ou igual à minha última célula com dados. E enquanto isso for acontecer, nós vamos rodar a nossa rotina. Basicamente, o que eu vou fazer dentro desse while é chamar a minha função grava registros, passando como argumento os itens que eu quero que ele grave. Vamos lá. Eu vou pegar aqui na grava registros, primeiro, w.getCell, linha, vírgula, call, que vai ser dada pelas minhas variáveis, .getValue, .toString. Você viu que eu tenho aqui a minha, como se eu estivesse pesquisando o nome que nós já temos aqui na nossa variável. Então, por que não utilizar a variável? Eu vou fazer algo diferente. Então, eu vou colocar aqui a nossa variável nome, .toString. O método toString converte a célula para texto, vírgula. No fim, nós temos aqui o segundo argumento da função gravaregistros, que vai ser w.get. Como eu quero a data de nascimento e nós já temos uma variável para isso também, então dt underline nascimento .toString, para convertê-la para string também. E eu vou passar como referência a minha workbook, para que ele possa manipular a mesma pasta de trabalho. A única coisa que falta aqui dentro desse nosso while é rodar aqui o incremento da nossa variável linha. Linha mais igual a 1. Ok, até aqui tudo bem. Você não entendeu por que eu coloquei esses três argumentos, que é o nome, a data de nascimento e a minha pasta de trabalho. Quando eu chamar a minha function gravaregistros, ao invés de escrever uma estrutura só, eu trouxe uma função nova para isso. E aqui eu vou aproveitar e vou explicar algo totalmente novo. A passagem de parâmetros entre as funções. Eu não lembro de ter trabalhado isso nas outras aulas. Então eu vou inicializar aqui uma variável chamada nome. Então eu vou colocar aqui um parâmetro nome, que vai ser do tipo string, vírgula. Eu vou colocar um parâmetro data de nascimento, que vai ser do tipo string. E o parâmetro ws, que vai ser do tipo Excel, então dois pontos, Excel script.workbook. O que eu vou fazer nesse caso é utilizar esses parâmetros de entrada para poder fazer a minha estrutura. Como eu chamei a função gravaregistros passando o nome convertido para string, essa passagem de parâmetros ela vai ocorrer para a variável pNome. A mesma coisa com a data de nascimento, ela será passada para uma variável chamada parâmetro data de nascimento e a minha workbook ela vai ser associada a uma outra variável chamada pws. E dentro das aspas nós vamos fazer então o tratamento.
Como nós temos que capturar a minha planilha, eu vou criar uma nova variável let w igual ws ou pws, que é o nosso parâmetro de entrada, ponto get worksheet, entre parênteses, vou selecionar a planilha 1. Então esse método vai capturar a planilha ativa ou a planilha 1. Se tivéssemos 10 planilhas, eu poderia escolher qual planilha que a minha variável vai controlar. E a variável tabela, que não existe em nenhum outro contexto, vai ser igual à nossa variável w da nossa planilha, ponto getTables. O comando getTables ele é inédito, você não viu ele ainda. É uma coleção das tabelas da sua planilha. Nesse caso, como nós só temos uma tabela, eu vou pedir para carregar pelo índice 0. Colocando colchetes e o número 0 na frente, ele vai pegar a primeira tabela, cujo índice é 0. Nesse caso, é essa tabela que já está aqui. Toda vez que eu escrever tabela, eu estarei me referenciando a essa tabela. Feita a declaração das variáveis, agora eu posso pedir para ele adicionar uma linha. Veja só, tabela.addRow. Então nós vamos adicionar uma linha. O parâmetro -1 indica que ele sempre vai adicionar sempre na última linha da tabela. Ele vai sempre colocar uma linha a mais na tabela. E nós vamos passar aqui como argumento os valores nome, que é a minha variável de entrada, pnome, que é o parâmetro de entrada, vírgula. E nós vamos colocar também aqui o parâmetro p, data de nascimento. Essas chaves aqui é como se fosse um array, né? Uma variável de múltiplos valores que quando eu vou colocar na minha linha, ele vai distribuir isso nas colunas. São 2 colunas, então ele vai colocar essa informação lá. Só essa linha já faz a adição da informação que eu preciso. Na sequência, eu vou dar um return. Vamos pegar a nossa tabela, ponto, get range between header and total. E aí nós temos aqui uma variável que pode encontrar, né? Aqui, ó, get count. Essa variável aqui, ela retornaria através da minha função a quantidade de registros da minha tabela. E eu poderia associar esse grava-registros a uma variável para contar, para saber quantos registros foram adicionados. Get row count, faltou apenas aqui o row count. Nós não vamos usar esse método agora. Eu vou apenas fazer o seguinte, ao invés de dar um return, que nesse caso é uma função, o que eu vou fazer? Eu vou comentar essa linha e vou pegar essa instrução e vou imprimir no console para que você possa ver o resultado. Dessa forma, nós vamos visualizar a quantidade de linhas que a nossa instrução está retornando. Está pronto. Vamos salvar esse nosso script como 24. Office Script, adicionar linhas à tabela. Feita a troca de nome, nós vamos também salvar o script. Ele já está fazendo isso e está pronto. Teoricamente, não há nenhum erro no código. Eu não estou vendo nenhuma marcação de erro. E a rotina aqui é bem simples, como você percebeu. Declaramos as variáveis, capturamos os seus valores, passamos esses argumentos para a nossa function grava-registros, que vai fazer a adição da linha na tabela. Eu vou apagar esses nomes e vou deixar apenas um. Clicando na função main, eu vou executar o meu código e vamos ver como ele vai se comportar. O script está em execução, primeira execução sempre demora um pouco, mas aqui deu certo. Então aqui ele retornou no meu console.log 2, significa que a minha tabela tem 2 linhas. E ele pegou um nome que estava aqui e gravou na minha célula. Se eu aumentar agora o número de linhas, então eu vou arrastar as minhas fórmulas para baixo para gerar outros nomes, veja só. Ao clicar na minha função e executar novamente, observe, ele está percorrendo cada uma das células, está analisando os valores e ele está colocando aqui na parte de baixo. Só tem um problema. Conforme você está percebendo, ele não está atualizando ou incrementando a nossa linha. Eu não estou atualizando as nossas variáveis, data de nascimento e última célula, nome e data de nascimento. Conforme você está percebendo, nós capturamos ele apenas uma única vez aqui na parte de cima e ele não conseguiu colocar esses nomes corretamente aqui desse lado. Porque ele leu a primeira informação, gravou na variável e aqui ele está passando, né, fazendo o mesmo para a variável.
O que eu vou fazer? Eu vou tirar essas duas linhas de declaração do let e da data de nascimento e vou colocar dentro do nosso while. Com isso, cada vez que nós fizermos um incremento da nossa linha, ele vai fazer a busca de uma nova informação. Vamos ver se deu certo? Vou salvar o meu script, vou apagar todos os nomes que foram colocados aqui e vou executar o meu código de novo. Perceba que eu trouxe para dentro do while a definição dos nomes aqui das nossas variáveis e o seu conteúdo. Executar, vamos aguardar. O script está em execução, então veja só, 18, 36, 78, agora sim. Conforme ele está percorrendo a minha lista de nomes, como os valores aqui eles estão se alternando, não dá para acompanhar a mesma ordem, mas eles estão sendo adicionados corretamente na minha tabela. Vou fazer mais um teste, apenas para desencargo. Vou eliminar todas essas fórmulas copiando-as. Na sequência, eu vou colar apenas os valores e agora esses nomes não se mudam. E também as datas de nascimento não se alteram. Se nós executarmos o nosso código, veja só, ele está colocando 19, 17, 15, os nomes na ordem de acordo com o que nós temos aqui. Então essa é uma rotina muito prática e muito simples para que você possa criar um conjunto de ferramentas para popular as suas tabelas utilizando o Office Script. Percebeu que não é tão difícil manipular o Office Script para fazer a adição de linhas numa tabela? Basicamente, com apenas uma linha de comando, você consegue fazer a adição de registros na sua tabela. Agora é sua vez. Imagine uma situação em que você precisa automatizar esse processo. Você com certeza vai conseguir utilizar agora o Office Script para isso. E se você rodar esse código na versão desktop do Excel, ele vai funcionar perfeitamente. Quer mais informações a respeito do Office Script? Aqui no meu canal do YouTube você tem várias aulas a respeito do Office Script e eu tenho um curso completo de fundamentos do Office Script no meu portal de treinamentos em cursos.alessandrotrovato.com.br. Esse curso está muito completo, ele tem todos os fundamentos necessários para que você já se torne um ótimo programador e desenvolvendo na linguagem do Office Script. Espero que tenha gostado, deixe aqui o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e deixe seus comentários para me dizer o que você achou dele. Grande abraço, até o nosso próximo encontro.